Olá, preparadas e preparados para mais uma análise aprofundada. Hoje o material que a gente tem aqui é bem rico, é a transcrição de uma pregação, sabe? E o foco é uma ideia bíblica muito forte, a de sermos santuário de Deus. A chave está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, nossa missão aqui é descompactar isso. O que significa mesmo, na prática, ser um santuário? Isso segundo a visão dessa pregação, claro. Que implicações tem para o dia a dia? Quais as histórias que ilustram isso? Vamos investigar os pontos levantados. Prontos? Vamos lá. Isso mesmo. E olha, a ideia central que a fonte defende é que se a pessoa que crê é de fato um lugar onde o Espírito de Deus mora, corpo, alma e espírito, tudo junto, então a vida dela inteira deveria ser uma forma de culto. Constante, uma oferta agradável a Deus, sabe? Não só na igreja, mas em tudo. É uma afirmação, assim, com bastante peso, né? Com certeza. E o ponto de partida, como você disse, é 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. É uma pergunta que Paulo faz, quase como quem diz, gente, isso já não era para ser óbvio para vocês? E a fonte pega isso bem direto. Ser santuário significa que a nossa vida tem que exalar um incenso agradável de louvor. Ou seja, o jeito de viver, as escolhas, as atitudes, tudo isso tem que honrar essa presença divina que está ali dentro. Não é só um título, é uma vivência. E para mostrar o que isso pode significar numa situação, nossa, extrema mesmo, a fonte traz uma história que, olha, me marcou bastante. É sobre um homem numa situação de perda que a gente nem consegue imaginar direito. Sim, é uma história muito forte. A fonte descreve esse homem no hospital, né? Ele está lá diante dos corpos da esposa e dos filhos, acho que 2 ou 3, vítimas de um acidente. Depois de identificar todo mundo naquela dor absurda, ele agradece a Deus. Ele cita Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa, chega a arrepiar só de pensar na cena. E o interessante é como essa história chegou até o pregador, né? Ele conta na fonte que quem contou foi uma amiga, e essa amiga era espírita kardecista. Sim, uma vertente bem conhecida aqui no Brasil. E ela trabalhava no hospital, viu tudo acontecer. E o ponto que a fonte destaca muito é justamente o efeito dessa reação. Aquela amiga espírita ficou, assim, muito impactada. Não foi por causa de um sermão, nada disso. Foi pela demonstração pura de fé, de adoração daquele homem, sabe? No fundo do poço. A fonte argumenta que ele, mesmo chorando, estava vivendo ali o que é ser santuário, oferecendo louvor, entrega, mesmo na pior tragédia. É a essência aparecendo, né? Mesmo quando tudo desmorona. É uma imagem muito poderosa desse culto constante. Mas é claro, a própria fonte admite que viver isso não é fácil. E usa justamente os primeiros ouvintes da carta à igreja de Corinto para mostrar essa dificuldade toda. Eles ouviram isso direto de Paulo, mas parece que tiveram uma dificuldade imensa para colocar em prática. A fonte tenta entender por que era tão difícil para eles. Olha, a análise que a fonte faz vai passeando pelas cartas aos Coríntios, né? Mostrando como Paulo aplica essa ideia de santuário a problemas diferentes que eles tinham lá. Primeiro lá em 1 Coríntios 3, onde está o nosso versículo principal, o problema na hora eram as divisões, sabe? Grupos brigando. Ah, sim. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tipo torcida organizada, né? Exato. E como que a ideia de ser santuário bate de frente com isso? A fonte diz que confronta totalmente essa divisão. Se todos eles, juntos, são um santuário de Deus, como é que podem estar brigando entre si? É como um templo rachado, né? Fraco. A fonte até compara com Israel na época de Elias, quando o povo ficava em cima do muro. Deus ou Baal? A mensagem ali é que essa divisão de fora muitas vezes começa dentro, na mente, no coração dividido. Um reino dividido não para em pé, né? Como Jesus falou. Então, a dificuldade ali, segundo a fonte, não é só opinião diferente, mas talvez uma falta de unidade interna mesmo. De entender que eram parte do mesmo prédio espiritual. Exatamente, a fonte sugere isso.
que a bagunça externa refletiu uma falta de convicção interna sobre essa identidade, tanto a coletiva quanto individual, de ser casa de Deus. O chamado para ser santuário ali era um chamado para a unidade, para a integridade, começando pela decisão de cada um. Entendi. Esse é o primeiro cenário. Mas a fonte continua, né? Leva a gente para outro capítulo, 1 Coríntios 6. E ali parece que o clima é ainda mais tenso. Sim, o contexto muda bastante. No capítulo 5, Paulo tinha acabado de dar uma bronca feia na igreja, porque eles estavam tolerando um caso de imoralidade sexual gravíssimo. E aí no capítulo 6 ele critica o pessoal que estava levando o irmão para ser julgado em tribunal comum fora da igreja, expondo as brigas deles. E ainda fala do fermento da maldade, indicando hipocrisia, vista grossa para o erro. E é nesse cenário, com esses comportamentos que claramente sujavam a imagem da comunidade e o próprio corpo, que Paulo usa de novo a ideia de santuário. Exatamente. É lá no versículo 19 de 1 Coríntios 6 que ele pergunta de novo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que Deus deu a vocês? E logo depois vem a frase que a fonte acha central: e que vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora conecta. Então aqui a aplicação é outra. Se no capítulo 3 era sobre unidade do grupo, aqui é sobre santidade individual, o uso do corpo. A fonte está dizendo que usar o corpo para imoralidade ou para brigar com o irmão seria ir totalmente contra essa identidade de santuário. Perfeito. A fonte mostra essa ligação direta. Se o corpo é sagrado, templo do Espírito, então o que você faz com ele importa. E muito. A imoralidade, as brigas que viram escândalo, a hipocrisia, até não corrigir o irmão que está errando, a fonte até cita Levítico 5 sobre essa responsabilidade de um cuidar do outro, tudo isso seria incompatível com a natureza desse santuário. O chamado é para consagrar o corpo, a mente, as emoções, e a fonte até inclui a língua nisso, lembrando de Tiago 3, que fala do poder da língua para controlar ou contaminar o corpo todo. Puxa, parece que a lista de problemas em Corinto era bem grande. E a fonte ainda acha um terceiro momento importante na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. O que tem de diferente ali? Em 2 Coríntios 6, a interpretação da fonte é que o apelo de Paulo é por maturidade, por uma definição mais clara dos coríntios. Ele pede para eles não receberem a graça de Deus em vão, como se não fizesse diferença nenhuma na vida real. E aí vem aquela advertência famosa contra se colocar em julgo desigual com descrentes. O julgo desigual. Muita gente pensa logo em casamento, né? Mas a fonte vê isso de forma mais ampla, certo? Sim, o material que a gente analisou deixa claro que, embora possa sim incluir casamento, namoro, o princípio vai além. Vale para qualquer tipo de sociedade, parceria ou até mentalidade que te coloque numa situação de comprometer seus valores, sua identidade cristã. A fonte usa a imagem original. Você não coloca um boi e um jumento juntos para puxar o arado, né? Eles têm ritmo, força, natureza diferente. O trabalho não ia dar certo. A ideia é evitar essas alianças que te forçam a abrir mão dos seus princípios. E como isso se liga com ser santuário? Paulo faz a conexão direta lá no versículo 16. Que acordo existe entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. É um chamado bem forte para se separar de práticas, influências, associações que a fonte entende como contaminadoras ou incompatíveis com essa identidade sagrada. O que me chama a atenção acompanhando essa análise da fonte é como o problema persistia em Corinto. Paulo teve que aplicar o mesmo conceito de santuário a problemas diferentes ao longo do tempo. Exatamente. A fonte destaca isso. Menciona que, segundo Coríntios, pode ter sido a terceira, talvez até a quarta carta de Paulo para eles. Isso sugere que o problema não era falta de informação, sabe? Era falta de decisão, de aplicação pessoal. A fonte até compara a resposta lenta de Corinto com a de Éfeso, outra igreja que Paulo fundou. Lá em Éfeso, segundo essa análise, eles teriam entendido e vivido os ensinos com mais profundidade. A diferença estaria na escolha, na entrega de cada comunidade, de cada pessoa, para viver de acordo com a identidade que recebeu.
A dificuldade era botar a mão na massa, era vontade mesmo. Faz todo sentido. Sai da teoria para a prática é sempre o maior desafio, né? E falando em prática, a fonte não fica só na Bíblia. O pregador conta umas experiências dele mesmo para ilustrar como ele tentou viver essa ideia de santuário num lugar bem secular e, vamos dizer, complicado, o pregão da Bolsa de Valores. Ele descreve o ambiente como muito intenso. Centenas de homens, muita pressão, e o linguajar, assim, nem sempre muito educado, né? E ele conta umas situações bem específicas em que ele teve que marcar posição. Uma delas foi quando um colega chegou oferecendo para ele uma revista de conteúdo adulto. Como é que ele reagiu, segundo a fonte? A fonte diz que ele recusou na hora. Bem claro, direto. Falou que não se interessava por aquilo, que preferia a esposa dele e que achava aquilo imoralidade. Foi uma linha bem definida, sem meio termo. Imagino que não deve ter sido fácil naquele ambiente. E teve outra situação, mais estranha ainda, com um colega que tinha um hábito bem desrespeitoso, não foi? Foi. A fonte descreve um colega que tinha mania, talvez como uma brincadeira de péssimo gosto, de ficar tocando nas partes íntimas dos outros homens no meio da correria do pregão. Parece que muitos riam ou deixavam pra lá, mas o pregador conta que confrontou o cara, firmemente, exigiu respeito e deixou claro que com ele não tinha essa liberdade. Essas duas mostram uma postura de confronto direto com o que ele via como errado. Mas teve uma terceira mais sutil numa viagem a trabalho, né? A história do pé. Essa é curiosa mesmo. Numa viagem para Curitiba, num happy hour da firma, uma colega secretária começou a insistir para ele cheirar o pé dela, para provar que não tinha chulé. Diz que outros colegas já tinham feito isso, numa brincadeira. Ele não quis. Recusou cheirar o pé. Parece quase piada, mas qual a análise que a fonte faz disso? Por que isso seria importante para a ideia de ser santuário? A fonte usa essa história para mostrar outra coisa. A necessidade de discernimento, de vigilância constante. Não só para evitar o pecado óbvio, mas para escapar de armadilhas sociais e proteger o próprio testemunho. A reflexão dele, segundo a fonte, foi tipo: e se alguém tira uma foto minha cheirando o pé dela? Que fofoca isso ia gerar, que escândalo! Não era que o ato em si fosse pecado, mas o potencial de ser mal interpretado, de minar a credibilidade dele, sabe? De dar brecha para falarem mal. Entendi. Então a ideia de santuário, para a fonte, exige não só pureza moral, mas também uma sabedoria prática, uma prudência nas relações, um controle sobre o que se fala e onde se mete, quase uma gestão de risco espiritual e social? Pode-se dizer que sim. A fonte liga essas histórias de volta à necessidade de estar atento, vigilante. Cita de novo Tiago 3 sobre a língua controlar o corpo todo. A ideia é que a coerência entre o que se crê e como se age, seja na tragédia, como o homem do hospital, seja no trabalho recusando algo errado, seja numa situação social esquisita, é o que realmente tem impacto. A fonte argumenta que esse testemunho vivo, essa essência que vaza para fora de forma autêntica, tem um poder muito maior que religiosidade de fachada ou discurso bonito mais vazio. A vigilância, o posicionamento firme, seriam parte dessa manifestação do santuário interior. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que essa fonte traz, qual seria? O que fica dessa nossa conversa toda? Olha, a mensagem central, o suco dessa pregação, parece ser que se entender como santuário de Deus não é para ser só um conceito teológico na gaveta. É para ser uma identidade que muda a sua bússola na vida prática, que muda o jeito como você vê o mundo e age nele. Ou seja, não é um item no currículo espiritual, mas o próprio chão onde a gente pisa todo dia. Exatamente. Segundo a fonte, isso implica uma vida que se torna um culto o tempo todo, sem hora marcada, sem lugar específico. Exige essa vigilância constante que a gente viu nas histórias, discernimento nas relações, uma coerência radical entre o falar e o fazer, e uma postura que busca honrar essa identidade em todo momento. Como aquele versículo final de 1 Coríntios 6, o 20, que a fonte usa para fechar a ideia, resume bem. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A consciência de ser comprado e de ser santuário
deveria levar, nessa visão, a uma vida que busca ativamente glorificar a Deus em todas as áreas. Pensando em tudo isso que a gente conversou a partir da fonte, talvez um ponto interessante para quem nos ouve levar para casa seja, se essa consciência de ser um santuário, um espaço sagrado, fosse aplicada de verdade, como um filtro no nosso dia a dia, onde é que ela jogaria uma luz diferente? Que áreas da vida, talvez aquelas mais automáticas, sabe? Os relacionamentos, o trabalho, o lazer, até os pensamentos que escapam, as palavras ditas sem pensar, poderiam ser vistas de outro jeito. Onde essa perspectiva talvez pedisse um ajuste não só nas grandes decisões, mas nas pequenas reações do cotidiano. Fica aí a provocação para uma autoanálise a partir do que a fonte nos trouxe hoje.